O que você vai ver agora, ninguém esperava. Uma cena rara, emocionante e que parou a internet. Imagine só. Um dos maiores nomes da música sertaneja do Brasil, Gustavo Lima, simplesmente não conseguiu segurar as lágrimas diante das palavras de um homem de fé. Sim, estamos falando de Frei Gilson. O que será que ele disse? O que aconteceu nesse encontro que mexeu tanto com o coração do embaixador? Uma situação difícil, carregada de emoção. Mas acredite, o final deixou todos de pé, aplaudindo e com os olhos cheios de lágrimas. Se prepara, porque essa história vai tocar profundamente você também. Para você entender a força desse momento, é importante conhecer quem são os protagonistas dessa história. De um lado, Frei Gilson, um sacerdote conhecido em todo o Brasil. Ele se destaca não só por sua vida de oração, mas também por levar mensagens de fé, esperança e amor através da música e da internet. Suas palavras já transformaram milhares de vidas, tocando corações em todos os cantos do país. Com uma presença serena, mas uma voz que carrega força espiritual, Frei Gilson é alguém que sabe como ninguém acalmar a alma de quem ouve. Do outro lado, Gustavo Lima, um dos maiores nomes da música brasileira. Um artista que conquistou tudo com muito esforço, superou desafios, dores e críticas. Conhecido como o embaixador, Gustavo carrega uma história marcada por superações, lutas pessoais e conquistas que vão além da carreira. Por trás dos palcos, existe um homem sensível que ama a família, valoriza suas raízes e, acima de tudo, não esconde que também tem seus momentos de fragilidade. Dois mundos que aparentemente são bem diferentes. Mas quando se encontram, provam que fé, amor e humanidade falam uma única língua. E é nesse ponto que essa história começa a se tornar simplesmente inesquecível. E foi em meio à correria dos compromissos, dos palcos, das viagens e dos encontros que esse momento inesperado aconteceu. Ninguém imaginava que Gustavo Lima e Frei Gilson se encontrariam naquele dia. Mas a vida, com seus caminhos surpreendentes, fez esse encontro acontecer no tempo certo, no momento exato. Tudo começou de forma simples, um convite, uma conversa informal. Talvez apenas uma troca de palavras rápidas, como costuma acontecer quando pessoas se encontram nos bastidores da vida, mas o que era para ser apenas um cumprimento, uma saudação rápida, se transformou em algo muito maior. Frei Gilson, com sua calma, sua serenidade e seu jeito acolhedor, se aproximou. Gustavo, por sua vez, recebeu aquele olhar diferente. Aquele olhar que parecia atravessar qualquer barreira, qualquer fachada. Um olhar que enxerga além do artista, além do sucesso, além da fama. Um olhar que enxerga o ser humano, com suas dores, suas batalhas internas e suas cicatrizes invisíveis. Ninguém ali poderia imaginar que, nos próximos minutos, aquele ambiente se encheria de uma presença tão forte, que palavras tão simples, mas tão carregadas de sentido, iriam desmontar qualquer armadura emocional. Até mesmo de alguém acostumado aos grandes palcos da vida, o que estava prestes a acontecer ficaria guardado para sempre, na memória de quem viu, ouviu e sentiu. E então, o silêncio tomou conta do ambiente. Frei Gilson, com sua voz tranquila, mas cheia de autoridade espiritual, começou a falar. Ele não perguntou muito, não quis saber detalhes. Apenas deixou que seu coração conduzisse cada palavra. Começou falando sobre as batalhas internas que todos nós enfrentamos. Disse que muitas vezes o peso da vida, das responsabilidades, das cobranças e até da própria fama pode se tornar uma cruz difícil de carregar. Ele falou sobre o quanto, mesmo quando temos tudo aos olhos do mundo, sucesso, reconhecimento, aplausos, isso não significa que temos paz na alma. A verdadeira paz, dizia ele, não se encontra nas coisas, nem nos aplausos, nem no dinheiro.
mas sim no colo de Deus, na presença daquele que conhece o íntimo do nosso coração. Frei Gilson trouxe uma reflexão profunda sobre como muitas vezes nos sentimos sozinhos, mesmo cercados de pessoas. Sobre como tentamos disfarçar as dores com trabalho, com ocupações, com distrações, mas que no fundo existe um vazio que só Deus é capaz de preencher. A cada palavra, o ambiente ficava mais carregado de emoção. Era como se cada frase não fosse dita apenas para Gustavo, mas para qualquer pessoa que estivesse ali, ouvindo, refletindo, se permitindo ser tocada por algo maior. E nesse momento, o que parecia ser apenas uma conversa se transformou em uma verdadeira oração viva, uma conexão direta entre o céu e aquele coração que até então carregava no silêncio suas próprias lutas e suas próprias dores. E foi exatamente nesse ponto que as palavras começaram a atravessar qualquer resistência, qualquer barreira. Gustavo Lima, que sempre foi conhecido pela sua força, pela sua postura firme e pelo jeito decidido de enfrentar a vida, simplesmente não conseguiu mais segurar. Os olhos começaram a marejar. A voz, que até então tentava se manter firme, já não encontrava mais forças para se sustentar. As mãos buscavam, de forma quase automática, esconder o rosto, enxugar as lágrimas, mas era impossível conter. Não eram lágrimas qualquer. Eram lágrimas de quem naquele momento foi confrontado pela verdade, pela dor e ao mesmo tempo pela esperança. Lágrimas de quem talvez estava há muito tempo tentando ser forte para todo mundo, mas que naquele instante entendeu que não precisava mais carregar tudo sozinho. Cada palavra de Frei Gilson parecia alcançar um lugar muito específico no coração do cantor. Um lugar que talvez poucos tinham acesso. Um lugar guardado, escondido, onde moravam as saudades, os medos, as inseguranças e até as feridas do passado. O silêncio falava mais do que qualquer coisa. A emoção era tão intensa, tão verdadeira, que parecia que até o tempo tinha parado só para aquele momento acontecer. E naquele instante, não havia mais embaixador, não havia mais fama, não havia mais multidões, havia apenas um homem, um ser humano, diante de Deus, sendo abraçado, acolhido e principalmente curado através de palavras que não vinham da boca de um simples frei, mas de um instrumento usado por algo muito maior. E quando parecia que a emoção já tinha chegado no limite, algo ainda mais forte aconteceu. Frei Gilson, com toda a sua serenidade, estendeu as mãos. Olhou profundamente para Gustavo e começou a fazer uma oração simples, mas tão poderosa, que era impossível não sentir que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Palavras de bênção, de cura, de libertação, palavras que traziam paz, força e consolo. Ele pediu a Deus que cuidasse do coração de Gustavo, da sua mente, da sua vida, da sua família, que iluminasse seus passos, que fortalecesse sua fé e que renovasse nele aquilo que, muitas vezes, o peso da vida tenta apagar, a esperança. E, enquanto as palavras fluíam, parecia que um fardo invisível ia sendo tirado. Uma carga que durante muito tempo tinha sido carregada em silêncio. Agora começava a ser deixada ali, naquele momento de entrega, de rendição, de reencontro consigo mesmo e com Deus. No final, não havia mais lágrimas de dor. Havia lágrimas de alívio, de gratidão, de quem entende que mesmo nas maiores dificuldades, Deus nunca abandona. Havia um sorriso tímido, um olhar mais leve e, acima de tudo, um coração renovado. As últimas palavras de Frei Gilson foram claras e marcantes. Ele disse: "Você não está só. Deus cuida de você e sempre vai cuidar." E naquele instante, todos que estavam ali, e até quem depois pôde acompanhar esse momento, sabiam que tinham presenciado algo que não se explica, apenas se sente, e que com certeza jamais seria esquecido. E assim,
Esse encontro terminou, mas na verdade, ele não terminou. Porque momentos como esse não acabam. Eles ficam na memória, ficam na alma e principalmente ficam no coração. O que aconteceu ali não foi apenas uma conversa, nem apenas uma oração. Foi um lembrete de que por trás de qualquer pessoa, seja ela famosa, reconhecida, bem-sucedida ou não, existe um ser humano. Um coração que sente, que sofre, que luta, que ama e que, acima de tudo, precisa de fé, de esperança e de amor. E se essa história chegou até você hoje, não foi por acaso. Talvez seja o sinal que você estava esperando. Talvez, assim como Gustavo, você também esteja tentando ser forte há muito tempo, carregando pesos que já não cabem mais nas suas mãos. E, assim como aconteceu com ele, Deus também quer falar com você, quer te lembrar que você não está só, que há um caminho e que há esperança, mesmo quando tudo parece difícil. Que essa história inspire sua vida, que te ajude a olhar para dentro, a se reconectar com o que realmente importa e, principalmente, que te lembre todos os dias que, por maior que seja a tempestade, Deus sempre chega no tempo certo para acalmar o vento e renovar a sua fé, porque no final é isso que realmente importa.